Hoje é o dia do Batman e o vídeo de hoje é especial. Especial para você que curte cronologia, que gostaria de ler Batman em uma sequência cronológica. Para você também que está iniciando as suas leituras e está meio que perdido sem saber por onde começar. Então eu já separei aqui vários quadrinhos da minha coleção com histórias ambientadas no início de carreira do Homem-Morcego, nos primeiros anos de atuação em Gotham, onde ainda não havia Robin, mas havia sim uma parceria intensa entre o Batman e o capitão da polícia de Gotham, o James Gordon. E é claro que também já vamos ter a atuação, a origem de alguns vilões, os primeiros encontros do Batman com alguns psicóticos de Gotham. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Quando eu iniciei este canal há mais ou menos um ano atrás, o meu primeiro objetivo era de ler Batman em ordem cronológica. Eu iniciei esse trabalho aí e tem uma playlist no canal que eu vou deixar a indicação no final desse vídeo para você conferir lá. Então nesse primeiro momento eu reuni todas as histórias do início de carreira dos primeiros anos de atuação do Homem-Morcego. Então são justamente essas histórias que eu vou listar aqui para você. São quadrinhos que durante muito tempo eu fiquei pesquisando, não só esses, eu tenho uma planilha com praticamente tudo do Batman em ordem cronológica até o Renascimento, e não é tão simples assim de montar uma planilha dessas como você deve estar pensando por aí, porque existem histórias do Homem-Morcego esparsas ao longo dos anos, que saíram depois, que saíram antes, no período pré-crise, que saíram no pós-crise, nos Novos 52, então você pega uma história dos Novos 52 e tem que encaixar lá no início, perto de ano 1, só que ao mesmo tempo essa história não pode contradizer, não pode entrar em contradição com nenhum fato canônico estabelecido na cronologia, na cânone do Homem-Morcego. Então é um desafio e tanto, mas eu acho que eu consegui algo até satisfatório. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa primeira parte da lista de histórias do Homem-Morcego em ordem cronológica, cara. Então nós vamos iniciar com uma história chamada O Homem que Cai, que foi publicada originalmente na revista Secret Origins of the World's Greatest Superheroes em junho de 1989. No Brasil foi publicada apenas duas vezes. A primeira pela editora Ópera Gráfica na revista Almanac Classic Batman número 1 em 2001. E a última vez que essa história foi publicada foi em outubro de 2009 pela Panini Comics no encadernado Batman 70 anos, no volume 2 para ser mais específico, uma coleção em comemoração aos 70 anos do personagem em 4 encadernados. Ela inicia na página 119 deste encadernado. Ela é a única que coloca na cronologia um momento muito emblemático, que é quando o pequeno Bruce Wayne ele cai num buraco que mais tarde se tornaria a Batcaverna, e então é atormentado pelos morcegos. Isso causaria o trauma no pequeno Bruce, para que ele escolha usar o morcego como símbolo para aterrorizar os seus inimigos posteriormente. Ela tem roteiro de ninguém menos que Dennis O'Neil e desenhos do Dick Giordano. Depois então podemos partir, é claro, para Batman o Cavaleiro, um excelente material com o roteiro do Chip Zdarsky e desenhos do Carmine Di Giandomenico, publicado originalmente na minissérie Batman The Knight de março a dezembro de 2022, e no Brasil foi publicado pela Panini em 2023 em 2 encadernados. Este quadrinho ele traz o treinamento de Bruce Wayne antes de se tornar o Batman. Era algo que aparecia uma vez ou outra em histórias esparsas ao longo dos anos, mas nunca ninguém tinha pegado esta etapa da vida de Bruce Wayne e construído uma saga como o Chip Zdarsky fez, que mostra várias facetas do treinamento do Bruce, seja como detetive, como escapista, treinamento em artes marciais, em disfarces, infiltração. Depois de ler o encadernado 1, é óbvio, você parte para o encadernado 2 com esta capa linda, cara. E nós vamos ler apenas
a primeira história deste encadernado. E nessa história o Bruce ele está treinando com armas de fogo. É um momento bem intenso para o Bruce, que carrega todo aquele trauma dos seus pais terem sido assassinados por armas de fogo. E nesta fase do treinamento ele conhece o Anton, que é um companheiro de sua jornada, que nesta primeira história aqui vai abandonar o Bruce. Então o Bruce continua novamente sua jornada de treinamento sozinho, e vamos aproveitar então este momento para incluirmos outras histórias do treinamento de Bruce Wayne, mas que não saíram aqui. São histórias interessantes que saíram ao longo dos anos mostrando o treinamento, publicado originalmente na revista Detective Comics número 0 em novembro de 2012 e foi lançada no início da fase dos Novos 52, no Brasil sendo publicada pela Panini Comics nesta edição mensal aqui, especial número 0, Batman Os Novos 52 número 0, em junho de 2013. Esta mensal aqui então ela traz várias histórias de momentos antes do Bruce vestir o capuz do Batman, porém na grande maioria dessas histórias existem elementos conflitantes com outras histórias, então a única história que nós podemos aproveitar dessa mensal aqui é a última lição. Ela aborda muito as questões de como Bruce Wayne ficou tão frio, adquiriu tanta frieza, sendo ensinado, sendo disciplinado a afastar sempre o amor do seu coração. Essa história ela tem roteiro do Greg Hutz e desenhos do Tony S. Daniel. E agora, cara, nós vamos partir para um formatinho altamente nostálgico. Quem não lembra da revista Batman Vigilantes de Gotham, publicada pela editora Abril, e nesse número 19 aqui há uma história muito interessante que infelizmente até hoje só saiu aqui mesmo, cara. A história chama-se Nas Sombras. Tem roteiro do Brian Augustine e desenhos do David Antix. E ela foi publicada originalmente na revista The Batman Chronicles, número 1, em outubro de 96. Então nessa história aqui o Batman treina com um dos melhores detetives do mundo em um caso de sequestro, e ele aprende aqui uma lição muito importante: como agir nas sombras, cara. Fica a dica, é uma história bem curta que só saiu por aqui mesmo. Procura aí que eu tenho certeza que você também vai gostar. E então nós voltamos para Batman o Cavaleiro parte 2, e aqui a partir da história número 7, o Bruce ele vai treinar com o pai da Zatanna, o Zatara, um elemento que sempre foi citado na canon, em que o Batman treinou com o mago Zatara, e aqui há um aprofundamento nesta etapa do treinamento. Outro fato interessante trazido aqui neste encadernado é incluir o Ra's al Ghul como um mestre do Bruce Wayne, algo que foi criado pelo Christopher Nolan no Batman Begins, porém nos quadrinhos era algo que não existia até então. Dessa forma o Chip Zdarsky aproveitou a oportunidade e tratou de incluir Ra's al Ghul como o último dos mestres de Bruce Wayne. Bem interessante, cara. Fica a dica pra você. E agora sim, cara, finalmente chegamos ao início, realmente ao início do Batman, com o roteiro de Frank Miller e desenhos de David Mazzucchelli. Chegamos no grande clássico Batman Ano 1, uma das minhas histórias preferidas do Homem-Morcego, uma história simples, sem muitos elementos mirabolantes como quiseram fazer em Ano 0, que traz um Batman iniciante bem pé no chão, andando pelos subúrbios da cidade, querendo conhecer mais dos becos sombrios de Gotham. Aqui ele já conhece a Selina Kyle. Temos um bom desenvolvimento do Alfred, e o que dizer do James Gordon, então, é um dos protagonistas também dessa história, cara. Ao mesmo tempo que ela vai desenvolvendo a origem do Batman, ela desenvolve também a origem do James Gordon. Foi publicado originalmente na revista Batman dos números 404 a 407, de fevereiro a maio de 1987. No Brasil foi publicada pela primeira vez pela editora Abril na revista Batman Segunda Série, números de 1 a 4, de setembro a dezembro de 87. E desde então é um material que sempre está sendo republicado, sendo que suas últimas republicações foram na coleção A Lenda do Batman pela Eagle Moss, no número 16, em dezembro de 2016.
2019 e em setembro de 2023 pela Panini na edição absoluta Batman Ano 1. E agora vamos para uma grande polêmica, Batman Ano 0, cara. Roteiro de Scott Snyder e desenhos do Greg Capullo. A origem do Batman nos Novos 52. Na época que eu fiz o vídeo lá na playlist que eu falei lá no início do canal, eu expliquei porque eu particularmente achava interessante incluir Batman Ano 0 na cronologia. Há dois elementos muito interessantes que são trabalhados aqui, que é o embate do Batman com o Capuz Vermelho original, incluindo também a cena emblemática do Capuz Vermelho caindo no tanque químico. Sabemos que depois ele se tornará o Coringa, e é um embate que nunca havia sido mostrado de forma detalhada. Aqui ele é um dos vilões dessa saga. Outro elemento muito interessante é a origem do Charada, uma ótima retratação deste personagem, e também entramos aí em um dos desafios de ler em ordem cronológica as histórias do Batman. Antes de chegar em O Longo Dia das Bruxas, é preciso que nós tenhamos introduzido os vilões que aparecem naquela história, como o Charada, que é um dos personagens que aparece por lá. Infelizmente, cara, não existem histórias de origem do Charada baseadas no início de carreira do Batman aqui no Brasil. Existe uma do Chuck Dixon publicada lá fora, cara, dando continuidade ao universo de Ano 1, mas essa história infelizmente permanece inédita no Brasil. E o fato interessante é que meses após eu ter publicado o vídeo sobre Ano 0 na mesma cronologia de Ano 1, a DC Comics se pronunciou oficialmente a respeito, informando que tanto Ano 0 quanto o Batman Ano 1 eram canônicos, colocando um ponto final em toda essa discussão aí, cara. Só que existe um grande problema que não pode ser ignorado. Ora, cara, existem muitos acontecimentos aqui que não casam com o Ano 1. A própria origem do Gordon aqui é totalmente diferente, cara. Então a única forma de você conseguir incluir Ano 0 na mesma cronologia de Ano 1 é desconsiderando algumas coisas. Algumas páginas então precisam ser desconsideradas, cara. Eu explico tudo melhor, bem detalhado, um passo a passo realmente, e está no vídeo lá na playlist de ordem cronológica do Batman. Eu vou deixar a indicação ao final desse vídeo, então depois você dá uma passada lá na playlist para conferir os detalhes. E agora vamos para mais um formatinho da editora Abril. Este aqui que traz o primeiro confronto do Batman com a Era Venenosa, cara. Roteiro do Alan Grant e desenhos do Brian Aton. A história foi publicada originalmente na revista Shadow of the Bat anual número 3, em outubro de 95. E no Brasil foi publicada apenas uma vez pela editora Abril na revista Batman quarta série número 18, em agosto de 1996. Então essa é uma história muito interessante que traz a Era Venenosa no universo de Ano 1. Ainda não conta a origem da vilã, mas conta o primeiro confronto do Homem-Morcego com esta personagem. Traz um Batman inexperiente que se deixa levar fácil pelos encantos da vilã, então vale a pena você conferir na sua cronologia. Infelizmente nunca saiu em encadernado, a única vez que saiu foi nesse formatinho aqui, cara. Mais um formatinho, cara, talvez da série de formatinhos da Abril mais nostálgica pra mim, a revista Liga da Justiça e Batman, que foi quando eu comecei a ler Batman, foi comprando esses formatinhos aqui, cara. Aqui temos mais uma história ambientada no Ano 1, Asas de Couro, publicada originalmente na revista Batman Legends of the Dark Knight anual número 5, em 1995. No Brasil, publicada também apenas uma vez pela editora Abril, Liga da Justiça e Batman número 25 em agosto de 96, com o roteiro do Chuck Dixon e desenhos do Kike Alcatena. Essa história Asas de Couro, cara, ela traz a origem do morcego humano, que ela consegue homenagear a origem do vilão ali na Era de Bronze, naquelas histórias desenhadas por Neil Adams e roteirizadas por Frank Robbins, que são os criadores do morcego humano. Essa história consegue resumir tudo em uma história só. E olha só a arte como é sensacional, cara. Então, mais uma vez é ambientada no Ano 1, mostrando como o Dr. Kirk Langstrom se transformou no morcego humano. Agora um quadrinho pouco comentado, Batman Ponto de Vista, publicado originalmente na revista Batman Legends of the Dark Knight, números 156 a 158.
Isso a primeira parte, de agosto a outubro de 2002. Já a segunda parte, os números 164 a 167, foram publicados de abril a julho de 2003, com roteiro de Dwayne McDuff e desenhos do Vals Makes. No Brasil, essas histórias foram publicadas apenas uma vez pela Eagle Moss na coleção A Lenda do Batman, no número 72, em abril de 2022. Tá aqui o meu volume da coleção A Lenda do Batman, cara. É uma história muito interessante que dá continuidade a ano 1. Aqui o Gordon ainda não é capitão, ainda é tenente. O Batman vai investigar assassinatos, onde o principal suspeito inicialmente é um sujeito cego, cara. Porém, esse é um cego incomum. Ele possui habilidades telepáticas e só de tocar uma pessoa ele consegue enxergar através dos olhos dessa pessoa. O roteiro traz um clima no ar. Se você gosta de histórias de investigação do Batman, aqui tá uma excelente dica para você de uma história pouco comentada por aí, mas de um nível altamente elevado, cara. E então passamos para Batman Shaman, uma história que é bem comentada por aí pelos leitores, com roteiro do Dennis O'Neil e desenhos do Ed Hennigan. É a história que deu origem à revista Batman Legends of the Dark Knight. Então, nos números de 1 a 5, publicado originalmente entre novembro de 89 e março de 1990, publicada pela primeira vez no Brasil pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Shaman, números de 1 a 5, de janeiro a maio de 1991, e a republicação mais recente foi um encadernado em novembro de 2020 pela Panini Comics. Essa história ela dá sequência aos acontecimentos de ano 1, alguns eventos acontecem em paralelo. Aqui é a primeira história onde o Gordon é capitão. Então, basicamente, aquelas histórias que vimos até agora tinham que vir antes de Batman Shaman, porque lá ele ainda era tenente e aqui ele é capitão. E daqui pra frente também, em todas as histórias, ele será capitão. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, aquela curtida. Se for novo por aqui, se inscreve no canal agora, dá esse incentivo, dá essa força para ajudar o canal a crescer e me incentivar a voltar aqui com outros vídeos para você. Então a você que consegue retribuir dessa forma, deixando o like e a inscrição, desde já o meu muito obrigado. Batman e os Homens Monstros, roteiro e desenhos do Matt Wagner, cara. Aqui é um remake, se podemos dizer assim, de uma história clássica da origem da primeira aparição do Dr. Hugo Strange lá na Era de Ouro. E o Matt Wagner então trabalhou aqui nos anos iniciais do Homem-Morcego, trazendo o Dr. Hugo Strange e seus Homens Monstros para aterrorizar Gotham City, cara. Publicado originalmente na revista Batman and the Monster Man, números de 1 a 6, de janeiro a junho de 2006. No Brasil foi publicada pela primeira vez pela Panini Comics, na revista Batman Extra número 1 em abril de 2007, e foi publicada também pela Eagle Moss na coleção A Lenda do Batman, número 26, em maio de 2020, porém a publicação mais recente foi em junho de 2024, em um encadernado pela Panini. E então a sequência direta daquela história, Batman e o Monge Louco, também com desenhos e roteiro do Matt Wagner, e também mais uma retratação de uma história clássica da Era de Ouro, onde o Batman enfrenta um vampiro, cara. E a história foi publicada originalmente na revista Batman and the Mad Monk, números de 1 a 6, de outubro de 2006 a março de 2007, no Brasil publicada pela primeira vez na revista Batman Extra número 5, em agosto de 2007, e foi publicada também pela Eagle Moss na coleção A Lenda do Batman número 26, em maio de 2020, e a republicação mais recente foi em fevereiro de 2025 pela Panini. Agora o primeiro confronto do Batman com o seu grande arqui-inimigo Coringa, Batman, o Homem que Ri. O Homem que Ri foi publicado originalmente na revista Batman The Man Who Laughs em abril de 2005 e no Brasil foi publicada pela primeira vez na revista Batman O Homem que Ri em junho de 2005. Foi publicada também pela Eagle Moss na coleção A Lenda do Batman número 5 em julho de 2019 e a republicação mais recente foi na coleção DC de bolso, onde saiu junto com A Piada Mortal pela Panini em outubro de 2024. Com o roteiro do Ed Brubaker e desenhos do Doug Mahnke. É uma retratação da primeira aparição do Coringa nas histórias clássicas lá da Era de Ouro.
Ainda não traz, obviamente, a origem do Coringa, que será mostrada em flashbacks em A Piada Mortal, mas mostra como foi o primeiro encontro do Batman com o seu algoz. Então partimos para Batman Acossado, publicado originalmente na revista Batman Legends of the Dark Knight, de 11 a 15 de setembro de 1990 a fevereiro de 91. No Brasil, publicada pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Acossado, números de 1 a 5, de abril a junho de 92. E foi publicada também pela Eagle Moss na coleção A Lenda do Batman, número 52, em junho de 2021. A republicação mais recente foi em janeiro de 2022 pela Panini, com roteiro do Doug Monk e desenhos do Paul Gulati. Essa história aqui ela traz a volta do Dr. Hugo Strange como uma sequência de Os Homens Monstros. Porém, algo interessante é que essa história saiu primeiro. É mais um exemplo de como é complicado você sair pegando as histórias soltas e fazendo a ligação cronológica. Essa história é de 1990 e Batman Os Homens Monstros de 2006, mas que traz acontecimentos anteriores a esta. Aqui o Dr. Hugo Strange volta com uma força-tarefa policial de Gotham para caçar o Homem-Morcego, tornando ele alvo de toda a população, cara. O Batman aqui será caçado por todos. Agora vamos partir para este encadernado aqui, Dia das Bruxas. Saiu na coleção A Lenda do Batman, cara, mas existe também por aí pela Panini um encadernado laranja que traz essas histórias também. Primeiramente vamos começar pela história Medos, que traz então o primeiro confronto do Batman com o Espantalho. A história Medos foi publicada originalmente na revista Batman Legends of the Dark Knight Halloween Special em dezembro de 93, e no Brasil foi publicada pela primeira vez pela editora Abril na revista Batman Dia das Bruxas número 1 em outubro de 95. Foi publicado também pela Eagle Moss na coleção A Lenda do Batman número 47 em março de 2021, e a republicação mais recente foi no ônibus Batman por Jeff Loeb e Tim Sale em setembro de 2024 pela Panini. A história tem roteiro do Jeff Loeb e desenhos do Tim Sale, que para mim é o cara que melhor desenhou o Espantalho. Olha só que arte sensacional, cara. Agora vamos para uma história também bem conhecida de início de carreira do Batman, Batman Gótico, o primeiro trabalho do Grant Morrison com o Homem-Morcego, o roteiro do Grant Morrison e desenhos do Klaus Janson. Foi publicado originalmente na revista Batman Legends of the Dark Knight, número de 6 a 10, de abril a agosto de 1990. E no Brasil foi publicada pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Gótico, números de 1 a 5, em 91. E a republicação mais recente foi em dezembro de 2020 pela Panini. Aqui então Batman terá que enfrentar o sobrenatural. Colocado dentro do universo do cristianismo, temos uma história bastante interessante. Apesar de que a arte não é uma das minhas preferidas, cara, na minha opinião, deixou um pouco a desejar, mas é sim uma história importante para você incluir aí na sua cronologia, principalmente por ser o primeiro trabalho do Grant Morrison, que não é um trabalho grandioso como outros que viriam depois, mas que vale a pena você conhecer. Batman Veneno, mais uma com o roteiro do grande Dennis O'Neil, e os desenhos aqui são do Russell Brown, publicado originalmente na revista Batman Legends of the Dark Knight, números de 16 a 20, de março a julho de 91, no Brasil publicado pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Veneno, números de 1 a 5, de julho a setembro de 92. A republicação mais recente foi em janeiro de 2022 pela Panini. E essa é aquela clássica história em que o Batman luta contra o vício. Ele que passou por uma situação bem difícil envolvendo força física, ele se viu limitado fisicamente e encontra nos esteroides chamado veneno a possibilidade de ficar mais forte. Mas a força física vem a que preço, cara? E vale a pena você incluir na sua lista. Agora vamos para um formatinho todo especial, cara. Esse aqui, o formatinho ainda da editora Ebal. Olha só, cara, que relíquia, cara.
Esse formatinho traz a história que vamos considerar como sendo o primeiro confronto do Batman com o Homem Calendário. A história Um Crime por Dia para Conter Batman foi publicada pela primeira vez na revista Batman número 312 em junho de 1979. No Brasil, publicada apenas uma vez pela editora Ebal, na revista Batman em formatinho número 47 em abril de 1980. Tem roteiro de Len Wein e desenhos de Walt Simonson e Dick Giordano. Trata-se de uma história da Era de Bronze, cara, que nós precisaremos incluir. Ela traz o Batman com a elipse amarela, algo que nós não estamos vendo nas outras histórias, que o Batman aparece apenas com a logo do morcego sem a elipse, que é o uniforme considerado o primeiro das histórias do Homem-Morcego. Não há outra história, eu não encontrei outra história em que o Batman enfrente o Homem Calendário em seu início de carreira. Outra história que eu encontrei que existe esse confronto, temos o Robin Tim Drake na história, então obviamente não dá para considerar, cara. Então eu precisei recorrer a essa história da Era de Bronze que saiu aqui no Brasil, onde aqui existe apenas o Batman e o Gordon, não existe o Robin. Então por essa razão, na minha cronologia, este aqui é o primeiro confronto do Batman com o Homem Calendário, que precisamos introduzir esse personagem logo, porque muito em breve ele vai aparecer já no Arkham em O Longo Dia das Bruxas. E agora vamos para mais outro formatinho, cara, mais uma da revista Batman Vigilantes de Gotham. Dessa vez para trazer a primeira aparição do Solomon Grundy, outro vilão que aparece lá em O Longo Dia das Bruxas. Originalmente não era um vilão do Batman, é um vilão do primeiro Lanterna Verde, mas que foi incorporado depois na galeria de vilões do Homem-Morcego. Então essa história, mais uma vez, ela se passa depois. O Batman aqui já aparece com o uniforme todo preto, com a elipse amarela também, mas esse uniforme é um que ele vai adotar depois da queda do morcego. Mas infelizmente, cara, é a única história que o Batman enfrenta o Solomon Grundy sem aparição de Robin. E essa história, ela mostra também a origem do Solomon Grundy por flashbacks. Então foi a única história nas minhas pesquisas que eu consegui incluir na linha cronológica para considerarmos aqui, dadas as observações pertinentes, como o primeiro confronto do Solomon Grundy com o Homem-Morcego. A história Solomon Grundy foi publicada originalmente na revista Shadow of the Bat número 39 em junho de 95, e no Brasil foi publicada apenas uma vez na revista Batman Vigilantes de Gotham número 8 em junho de 97. Tem roteiro do Alan Grant e desenhos do Kevin Walker. Mulher Gato ano 1, um trabalho muito interessante, cara, que se propõe a contar a origem da Selina Kyle como Mulher Gato, pegando como ponto de partida o encontro dela com o Bruce Wayne em ano 1. Vemos esse acontecimento ser repetido aqui sob o ponto de vista da Selina, uma história publicada originalmente na revista Catwoman, números de 1 a 4, de fevereiro a maio de 1989, publicada no Brasil pela primeira vez na revista Mulher Gato, nas Ruínas da Inocência, em dezembro de 89. E foi republicada recentemente pela Panini na revista Mulher Gato ano 1 em fevereiro de 2025. Tem roteiro da Mindy Nero e desenhos do J.J. Burt. Agora voltamos para aquele encadernado Dia das Bruxas, dessa vez para ver as outras duas histórias, a história Loucuras e a história Fantasmas. A história Loucuras, ela traz o primeiro confronto do Batman com o Chapeleiro Louco. Já a história Fantasmas nós vamos considerar como sendo o primeiro confronto contra o Pinguim. O Pinguim que nessa época ainda não tinha grandes histórias, ainda não tinha o plano de fundo de mafioso de Gotham, ainda aparecia perdido como um ladrão que usava um guarda-chuva como arma, cara. Então ele vai ser melhor trabalhado em histórias posteriormente, inclusive existem histórias que trabalham a sua origem através de flashbacks, mas ele precisa ser introduzido para o longo dia das Bruxas. Então nós usaremos essa história. E nessa história o Jeff Loeb, no seu roteiro, ele busca fazer uma breve introdução de quem é o Oswald Cobblepot, o conhecido como o Pinguim. Por esta razão, então, dá para você considerar que este foi o primeiro encontro do Batman contra esse vilão. A história Loucuras foi publicada originalmente na revista Batman Madness Legends of the Dark Knight Halloween Special número 2 em dezembro de 94, publicada pela primeira vez
vez no Brasil pela editora Abril na revista Batman Dia das Bruxas número 2 Loucura, em outubro de 96. Já a história Fantasmas foi publicada originalmente na revista Batman Ghosts Legends of the Dark Knight Halloween Special número 3, em dezembro de 95. Publicada pela primeira vez no Brasil pela editora Abril na revista Batman Dia das Bruxas número 3 Ghosts, em outubro de 97. Ambas foram publicadas também pela Eagle Moss na coleção A Lenda do Batman, no número 47, em março de 2021. E a publicação mais recente foi em setembro de 2024, no ônibus Batman por Jeff Loeb e Tim Sale, publicado pela Panini. Tem roteiro do Jeff Loeb e desenhos do Tim Sale. Partimos então agora para as histórias Asas e Devoção, que saíram neste encadernado aqui pela editora Panini. Histórias publicadas originalmente na revista Batman Legends of the Dark Knight, números de 21 a 26 de agosto de 91 a janeiro de 92. Publicadas pela primeira vez no Brasil nas revistas Um Conto de Batman Devoção, números de 1 a 3, e Um Conto de Batman Asas, números de 1 a 3 também, de janeiro a junho de 91. A republicação mais recente foi na revista Batman Asas e Devoção, em novembro de 2023 pela Panini. O roteiro de Devoção é de Mike W. Barr e desenhos do Bart Sears. Já o roteiro de Asas é do Howard Chaykin e os desenhos são do Gil Kane. A história Devoção é uma história bem mais envolvente, bem mais interessante, que busca mostrar como a figura do Homem-Morcego inspira outras pessoas em Gotham a também fazer justiça. Já a história Asas é bem inferior, na verdade, mas ela traz uma ligação com o ano 1, com um dos soldados da SWAT que o Batman enfrentou em ano 1, que aqui torna-se meio que um ciborgue e retorna para se vingar, e já que está contida também nesse encadernado e as duas são histórias do início de carreira do Batman, então por que não incluir na linha cronológica? E agora finalmente o grande clássico do Homem-Morcego, Batman, O Longo Dia das Bruxas, roteiro do Jeff Loeb, desenhos do Tim Sale, publicado originalmente na revista Batman The Long Halloween, números de 1 a 13, de outubro de 96 a dezembro de 97. Foi publicada pela primeira vez no Brasil pela editora Abril na revista Batman O Longo Dia das Bruxas, de outubro de 98 a fevereiro de 99. E a republicação mais recente foi também no ônibus Batman por Jeff Loeb e Tim Sale, em setembro de 2024 pela Panini. Essa história que dispensa apresentações, cara, e até hoje pra mim é uma das melhores, que não parece que ficou datada em nenhum momento, cara. Ela continua atual, continua prendendo sua atenção do início ao fim, mesmo você sabendo todo o plot. E todos os vilões que nós vimos introduzidos até então aparecem nessa história de alguma forma. Daí então a importância de termos incluído aquelas histórias. Agora então passamos para Duas Caras ano 1, mais uma publicação recente da Panini que saiu aqui nesse compilado Batman Espantalho / Duas Caras ano 1. Essa história traz a ótica de Batman O Longo Dia das Bruxas, agora sob o ponto de vista do Harvey Dent, antes de se tornar o Duas Caras e depois de se tornar também o vilão. Aqui é mostrado muito mais da psique do Harvey Dent, de seus traumas da juventude, mostra que ele já carregava uma dualidade dentro de si. É uma história que era inédita no Brasil e saiu então aqui pela primeira vez, vale a pena você conferir. Publicado originalmente na revista Two-Face números 1 e 2, em setembro e dezembro de 2008, e no Brasil publicado apenas uma vez recentemente na revista Batman Espantalho Duas Caras ano 1, em janeiro de 2025 pela Panini. Tem roteiro do Mark Sable e desenhos do Jesus Sais. Partimos então para Batman Máscara e Outras Lendas das Trevas. Olha só que título, olha só que capa, cara. Este aqui foi um belíssimo trabalho pela Panini, que trouxe várias histórias da revista Batman Legends of the Dark Knight compiladas neste encadernado. A história que dá capa aqui, cara, Máscara, ela é muito interessante, era inédita no Brasil
E ela trabalha a seguinte ideia: e se tudo o que o Batman tivesse vivido até então, todos os vilões, a própria figura do Homem-Morcego, não passasse de um delírio da mente doente do Bruce Wayne? Aqui nós vemos Bruce em tratamento psiquiátrico, cara. E o roteiro, cara, é tão envolvente que você, em certo ponto, vai comprando essa ideia e até se pergunta, eu me perguntei, cara, como é que o Bruce Wayne vai sair dessa? É uma das histórias mais interessantes, dessas histórias mais diferenciadas do Batman, se podemos dizer assim, que eu li nos últimos tempos, cara. Então deixo a dica pra você. Uma ótima história. A história Máscara foi publicada pela primeira vez na revista Batman Legends of the Dark Knight, números 39 e 40, em novembro e dezembro de 92. No Brasil, publicada apenas uma vez pela Panini na revista Batman Máscara e Outras Lendas das Trevas, em abril de 2023. Tem roteiros e desenhos do Brian Talbot. Então, a próxima história que nós podemos incluir na cronologia é a história Terminus, com roteiro do Jaime Delano e desenhos do Chris Bachalo, uma dupla que já havia trabalhado com Constantine, com as histórias do selo Vertigo. São histórias mais adultas, caras, mais sombrias e mais trevosas do Homem-Morcego. A história Terminus foi publicada pela primeira vez na revista Batman Legends of the Dark Knight, número 64, em setembro de 94. No Brasil foi publicada pela primeira vez pela editora Ópera Gráfica na revista Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas, número 12, em fevereiro de 2003. A outra história desse encadernado que incluiremos na nossa cronologia é a história Estufa, publicada pela primeira vez na revista Batman Legends of the Dark Knight, números 42 e 43, em fevereiro e março de 93. No Brasil, publicada pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Estufa, números 1 e 2, em 94. Com roteiro de John Francis Moore e desenhos do P. Craig Russell. A história Estufa, então, ela trabalha a Era Venenosa mais uma vez. É o retorno da vilã que casa também com aquela primeira história que vimos no formatinho. Ela liga elementos que vimos naquela história. O Bruce Wayne agora muito mais cauteloso, pois na última vez quase que ele se deu mal nas mãos da Pamela. Essa história ela já busca trazer alguns elementos interessantes da origem da vilã, mostrando já um pouco do seu relacionamento com o Jason Woodrue e os experimentos que ela participou e que a tornaram a Era Venenosa, mas é algo que será ainda mais aprofundado adiante. Então a história Estufa é mais uma história muito interessante para você incluir na sua linha cronológica. E por fim deste encadernado nós temos a história Tal, que foi publicada pela primeira vez na revista Batman Legends of the Dark Knight, números 52 e 53, em outubro de 93. No Brasil, publicada pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Tal, números 1 e 2, em 95, com roteiro do Alan Grant e desenhos do Arthur Ransom. E na história Tal nós vemos mais uma etapa do treinamento do Bruce Wayne. Aqui ele vai enfrentar um rival que é chamado de Dragão, um rival dos tempos de treinamento. Um ponto interessante também é que vemos nesta etapa do treinamento como o Bruce adquiriu suas habilidades de sair planando por aí com a sua capa de Batman pelas ruas de Gotham. Agora nós passamos para a história Faces. Ela tem uma publicação recente pela editora Panini, mas a edição que eu tenho aqui na coleção, ela saiu nesse encadernado Antologia Batman Vilões, cara, que contém origem e descrição dos vilões mais conhecidos do universo do Homem-Morcego e também uma história dos vilões mais clássicos. E a história do Duas Caras aqui neste encadernado é a história Faces, publicada pela primeira vez na revista Batman Legends of the Dark Knight, números de 28 a 30, de março a maio de 92. No Brasil, publicada pela primeira vez pela editora Abril na revista Um Conto de Batman Faces, números de 1 a 3, em 93. E a republicação mais recente foi na revista Batman As Duas Faces do Crime, em maio de 2025 pela Panini. Tem roteiro e desenhos do Matt Wagner. É uma história que busca mostrar o lado mais cruel e mais sombrio do Harvey Dent, cara. E então, cara, a última dessas histórias do início de carreira do Homem-Morcego é a história Terror, cara.
uma continuação dos eventos de Batman Acossado, inclusive pela mesma dupla, com o roteiro do Doug Moench e desenhos do Paul Gulati. Aqui nós teremos o Espantalho, com o retorno do Hugo Strange, que agora se prepara para a sua vingança, o seu último ato de vingança contra o Homem-Morcego. Porém, o mais interessante dessa história é que ela traz a origem do Espantalho. Aqui nós ficamos sabendo através de flashbacks como o Jonathan Crane se tornou o Espantalho, cara. Publicada pela primeira vez na revista Legends of the Dark Knight número 137 a 141, de janeiro a maio de 2001. No Brasil foi publicada pela primeira vez pela editora Mythos, na revista Batman Terror, em abril de 2005. Foi publicada também pela Eagle Moss na coleção A Lenda do Batman número 53, em junho de 2021, e a republicação mais recente foi na revista Batman Acossado, em janeiro de 2022, pela Panini. Então essa história ela costuma sair pela Panini junto com a história Acossado. Então, cara, essa foi a última história dessa nossa primeira tabela, dessa primeira parte da minha planilha de histórias do Batman em ordem cronológica. Então, a partir das próximas histórias, o Gordon torna-se o comissário da polícia de Gotham. O Dick Grayson já aparece e já vai se tornar o Robin. No momento eu dei uma pausa lá na minha série de histórias do Batman em ordem cronológica, mas obviamente eu vou voltar com uma segunda temporada, trabalhando então essas histórias a partir da chegada do Robin e da promoção do Gordon para comissário. Então, cara, se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até o final, eu vou reforçar para que você não saia daqui sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para ficar sabendo sempre que um vídeo novo for postado, e é claro, cara, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs do Homem-Morcego, faz esse vídeo chegar em mais pessoas. Colaborando dessa forma você ajuda o canal a crescer e isso me incentiva a voltar aqui com outros vídeos para você, inclusive a dar continuidade nas histórias do Batman em ordem cronológica, cara. Quem sabe então muito em breve eu esteja voltando aqui com novas histórias na sequência cronológica para você. Deixa aí nos comentários se tem mais alguma história que você incluiria, se tem alguma dessas histórias que você não acha tão interessante assim de estar por aqui. Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!